Esta história, frequentemente contada e reconhecida no mundo inteiro, aborda o trágico destino do Titanic, um transatlântico celebrado como o mais resistente e inafundável de sua época. Sua jornada inaugural, infame por seu desfecho catastrófico, tem sido o foco de incontáveis recontagens através de filmes, documentários e minisséries. A versão predominante e amplamente aceita é que o naufrágio resultou da colisão do navio com um iceberg. No entanto, uma faceta intrigante e menos conhecida desta história emerge das alegações de alguns sobreviventes. Eles insinuam que o desastre pode ter sido provocado não apenas pelo impacto com o iceberg, mas também por fatores mais obscuros e sinistros, contribuindo para o trágico destino do Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Ele realmente afundou? E por que havia uma múmia egípcia amaldiçoada a bordo? Fique ligado porque neste vídeo vamos revelar por que os sobreviventes do Titanic afirmaram que não foi um iceberg que destruiu o navio. Ao longo dos anos, o Titanic, um navio de passageiros do Reino Unido, se tornou um símbolo duradouro de tragédia e da perda de muitas vidas humanas. Seu desastroso naufrágio na viagem de estreia em abril de 1912 se tornou parte da história marítima, causando uma infinita curiosidade e aumentando a consciência sobre a importância da segurança em alto mar. No momento da sua inauguração, o Titanic foi celebrado como o maior e mais luxuoso navio do mundo, e na época ele ainda era chamado de o navio mais inafundável do mundo. Construído pelo estaleiro Harland & Wolff na cidade irlandesa de Belfast, o Titanic era uma maravilha da engenharia. Equipado com amenidades luxuosas e projetado para oferecer uma experiência de viagem sem paralelos enquanto atravessava o Atlântico. No fim da tarde de 14 de abril de 1912, o Titanic, carregando mais de 2.200 passageiros e tripulantes, colidiu com um iceberg no norte do Oceano Atlântico, a aproximadamente 644 quilômetros da costa do Canadá. Apesar de receber vários avisos sobre icebergs na área, o navio mantinha uma velocidade alta por causa de pressões competitivas e a crença de que era um navio impossível de afundar. Consequentemente, a colisão danificou fatalmente o casco do navio, perfurando vários compartimentos. Assim, o Titanic, até então considerado inafundável por causa de suas múltiplas camadas impermeáveis, começou a inundar. Infelizmente, a gravidade do dano afetou a capacidade do navio de flutuar. Apesar dos sinais de socorro emitidos pelo navio e os esforços para evacuar os passageiros para botes salva-vidas, o número de botes era insuficiente, o que foi um fator crítico para aumentar as mortes decorrentes do desastre. As medidas de segurança inadequadas causaram pânico e caos enquanto o navio começou sua descida para as frígidas águas do Atlântico Norte. Nas primeiras horas de 15 de abril de 1912, a polpa do Titanic empinou drasticamente conforme a parte traseira do navio afundava, e o peso da seção ainda flutuante fez com que o navio se quebrasse em duas partes e começasse a afundar de vez para baixo das ondas. O desastre custou a vida de cerca de 1.900 passageiros e tripulantes, tornando-o um dos acidentes marítimos mais mortais da história. O naufrágio do Titanic resultou em mudanças significativas nas regras de segurança marítima. Ele também levou à criação da Patrulha Internacional do Gelo, para monitorar icebergs e implementar padrões de segurança mais rígidos em relação ao número de botes salva-vidas exigidos nos navios. O evento também demonstrou a importância de ter sistemas de comunicação eficientes e da preparação para procedimentos de emergência no mar. Os destroços do Titanic permaneceram perdidos por décadas devido à sua localização, a mais de 3.500 metros abaixo da superfície do oceano. No entanto, em 1985, uma expedição conjunta entre França e Estados Unidos, liderada por Robert Ballard, localizou os destroços perto da costa de Newfoundland, no Canadá, confirmando o destino final dos escombros do navio. Desde essa descoberta, várias expedições foram feitas para explorar e documentar o que restou do Titanic. Essas expedições recuperaram artefatos e trouxeram informações valiosas para compreender as condições no local do naufrágio, contribuindo com os esforços anteriores de pesquisa e preservação sobre o que havia acontecido na data do acidente. No entanto, apesar dos relatos oficiais e das declarações atribuindo o naufrágio do navio a um iceberg, várias teorias da conspiração também apareceram sobre o desastre, desde as que parecem muito ficcionais, como a de que uma múmia amaldiçoada estava no navio, como confirmaram alguns sobreviventes, até acusações que ligam o naufrágio a uma fraude de seguro. Enquanto muitos podem acusar essas explicações de serem teorias da conspiração, dada a curiosidade do público, e o tão distantes que elas estão das evidências históricas e extensas investigações que foram realizadas após o desastre, essas histórias ainda não desapareceram.
Com apenas alguns sobreviventes afirmando terem tido experiências diferentes do grande consenso entre todos os historiadores, pesquisadores e especialistas em história marítima, você talvez já tenha certeza de que sempre haverá certa hesitação em relação à verdade sobre o naufrágio do navio. Uma das teorias da conspiração que continuam vivas fala sobre as apólices de seguro do navio. Alguns sugerem que o naufrágio do Titanic foi um golpe de seguro orquestrado pela própria proprietária do Titanic, a empresa White Star Line, para receber a grande indenização do seguro feito para o navio. A teoria especula que o navio colidiu de propósito com o iceberg, permitindo aos proprietários coletarem o dinheiro do seguro pela perda do navio, até então considerado imune à possibilidade de um naufrágio. Essa teoria ganhou popularidade, dado que o dono da empresa de navegação sobreviveu ao naufrágio em um dos botes salva-vidas. Além disso, alguns sobreviventes afirmam terem visto marcas nas louças imóveis do Titanic que pertenciam a outro navio. Hoje, vamos olhar para as causas mais prováveis do naufrágio, de acordo com o testemunho dos sobreviventes. Uma das teorias mais controversas e complexas sobre o Titanic foi apresentada por Robin Gardiner no seu livro Titanic, o navio que nunca afundou. Essa teoria gira em torno de uma suposta troca com o navio irmão do Titanic, o Olympic, que teria sido o navio que realmente afundou no lugar do Titanic. No seu livro, Gardiner destaca vários eventos e coincidências que ocorreram nos meses, dias e horas que antecederam o naufrágio do Titanic. Ele então conclui que a embarcação que afundou foi o navio irmão do Titanic, o Olympic, disfarçado para parecer-se com ele, tudo para realizar uma fraude de seguro da sua proprietária, a Companhia Internacional de Comércio Marítimo, IMM, controlada pelo investidor americano J.P. Morgan, que tinha adquirido a White Star Line em 1902. O Olympic era o irmão mais velho do Titanic, construído lado a lado com o seu irmão mais conhecido, mas lançado antes dele, em outubro de 1910. O exterior do Olympic era quase idêntico ao do Titanic, com a exceção de pequenos detalhes como o número de escotilhas na parte frontal, o espaço entre as janelas e a parte da frente do convés de passeio do Titanic, que havia sido terminado apenas algumas semanas antes dele partir para sua azarada viagem inaugural. Ambos os navios foram construídos com piso de linóleo, mas pouco antes de estar pronto para partir, J. Bruce Ismay, o então diretor-gerente da White Star Line, inexplicavelmente ordenou que o piso do Titanic fosse revestido com carpete. No dia 20 de setembro de 1911, o Olympic se envolveu em uma colisão com o navio da Marinha Real Britânica Hawke, nas águas de Southampton, enquanto estava sob o comando de um piloto de manobras. Os dois navios estavam tão próximos um do outro que o movimento do Olympic tirou o Hawke de sua rota, causando uma colisão com danos sérios ao navio, tanto acima quanto abaixo da linha d'água. Em seguida, uma investigação determinou que o Olympic foi responsável pelo incidente, apesar de várias declarações de testemunhas alegando o contrário. Esse evento foi o pano de fundo que deu contexto histórico à teoria de Gardiner. O Olympic foi considerado culpado pela colisão que, de acordo com Gardiner, havia danificado a fixação das turbinas centrais e entortado a fundação, deixando o navio com uma permanente inclinação para a esquerda. Por causa da decisão responsabilizando o Olympic, a seguradora da White Star Line, a Lloyd's of London, declarou que não pagaria a indenização. O Olympic, então o principal navio da White Star Line, ficaria fora de circulação durante os longos reparos, e a data de conclusão do Titanic, que já estava atrasada, teria de ser ainda mais adiada devido ao retorno do Olympic ao estaleiro após a perda de uma das lâminas do seu propulsor. Tudo isso seria uma grande perda financeira para a empresa. Segundo Gardiner, para garantir que pelo menos um navio estivesse ganhando dinheiro, o Olympic danificado foi arrumado e depois disfarçado para se parecer com o Titanic. O verdadeiro Titanic, quando fosse terminado, entraria discretamente em serviço como se fosse o Olympic. O Titanic que partiu da Inglaterra, de fato, tinha uma inclinação para a esquerda. Os limites inadequados de carga eram um motivo provável para isso, e a tripulação parece ter demonstrado uma falta de habilidade em várias ocasiões. A inclinação do navio foi percebida por vários sobreviventes do Titanic, incluindo Lawrence Beasley, que escreveu em seu livro sobre o naufrágio. Então eu chamei a atenção da nossa mesa para a maneira como o Titanic se inclinava para a esquerda. Eu havia notado isso antes, e nós olhávamos para a paisagem do céu através das escotilhas enquanto sentávamos na mesa do salão. Isso também foi repetido pelo sobrevivente Norman Chambers, que declarou depois da colisão. No entanto, havia uma pequena inclinação à direita, com provavelmente alguns graus de inclinação. E como o navio estava com uma inclinação à esquerda durante quase toda a tarde, eu decidi ficar acordado. Gardiner diz que poucas partes dos navios irmãos tinham o nome da embarcação escrito, tirando os botes salva-vidas, sinos, binóculos e plaquetas de identificação, que eram todos facilmente removíveis.
Todo o resto tinha apenas a marca padrão da White Star Line e poderia ser trocado sem dificuldade entre os navios da frota da empresa. Enquanto todos os outros navios tinham o nome gravado no casco, apenas o Titanic tinha o nome gravado no topo. De acordo com alguns relatórios, fotos recentes dos destroços mostram o lugar onde, em duas placas com rebites que teriam caído do Titanic, as letras MP parecem estar gravadas no casco. De acordo com Gardner, o plano era se desfazer do Olympic, que supostamente estava tão danificado que consertá-lo seria caro demais. Assim, a White Star Line poderia coletar o valor total garantido pelo seguro do novo navio. Gardner argumenta que o plano original era abrir as válvulas do Titanic que permitiam a entrada de água para que o navio afundasse lentamente. Se vários navios estivessem parados por perto para socorrer os passageiros, a falta de barcos salva-vidas não importaria, pois o barco afundaria lentamente e os barcos poderiam fazer várias viagens até os navios que viessem ao seu resgate. Segundo Gardner, a longa duração das viagens de teste em alto mar realizadas pelo Titanic é evidência suficiente para isso. Os testes do Olympic, em 1910, levaram 2 dias, incluindo vários trajetos em alta velocidade. Mas ele afirma que os testes do Titanic, aparentemente, duraram apenas 1 dia, sem nunca chegar a funcionar em alta velocidade. Gardner diz que isso aconteceu porque o casco reparado não conseguia atingir longos períodos em alta velocidade. Talvez isso tenha sido porque o Titanic, como um quase gêmeo de seu barco-irmão, deveria conseguir ter a mesma performance que ele, ou talvez o Conselho de Inspetores do Comércio também estivesse no esquema. No seu livro, Gardner defende que, em 14 de abril, o primeiro oficial Murdoch, que não estava oficialmente em serviço ainda, estava na ponte de comando, porque ele era um dos poucos oficiais de alto nível, além do capitão Smith, que sabia do plano e estava de olho para que outros navios pudessem vir ao resgate do Titanic. Um dos comentários mais controversos de Gardner é que o Titanic não bateu em um iceberg, mas em um navio de resgate da IMM, que estava estacionado à deriva com as luzes desligadas. Gardner baseou essa hipótese na ideia de que o suposto iceberg foi visto a uma distância tão curta pelos observadores do Titanic, porque era na verdade um navio com as luzes apagadas. E ele também não acredita que um iceberg poderia infligir um dano tão grave e constante em um navio com casco de ferro duplo como o Titanic. Gardner disse ainda que a embarcação que bateu no Titanic foi a mesma vista pelo navio Californian, quando os sinalizadores estavam sendo lançados para pedir socorro. Para ele, isso explica a inação do Californian, que tradicionalmente foi vista como uma falha em ajudar o Titanic após ver seus sinalizadores. Gardner coloca a hipótese de que o Californian, que também pertencia à IMM, não esperava sinalizadores, mas um encontro com o Titanic. Quando perguntado sobre as testemunhas que alegam ter visto o iceberg do convés do Titanic, Gardner explica que este iceberg poderia ser tanto o navio misterioso quanto o próprio Titanic. Quanto ao verdadeiro Titanic, então disfarçado de Olympic, Gardner afirma que ele continuou mais 25 anos em serviço antes de ser desativado em 1935. De acordo com Gardner, o objetivo não era matar ninguém a bordo. Se o plano tivesse saído como planejado, o navio teria afundado lentamente e perto de outro navio que poderia, logo em seguida, resgatar a tripulação e os passageiros. Então, o que aconteceu? De acordo com Gardner, o navio acabou acidentalmente batendo em um navio de resgate que estava com suas luzes apagadas e que passageiros e membros da tripulação confundiram com um iceberg. Essa versão ganhou força com os anos, dadas as peculiaridades da viagem do Titanic e de seu navio-irmão. Além disso, testemunhos dos sobreviventes ajudaram a manter acesa a chama dessa teoria. Outra história inacreditável sobre o naufrágio do Titanic é sobre a presença de uma múmia egípcia amaldiçoada no navio. Enquanto os registros oficiais de navegação mostram que nunca houve uma múmia a bordo, alguns sobreviventes têm se referido a conversas sobre uma múmia amaldiçoada no navio. A múmia amaldiçoada, como o artefato é famosamente conhecido, foi levada do Egito para a Inglaterra durante a última década do século XIX. As histórias assustadoras ganharam força logo após a múmia ser comprada pelo arqueólogo amador Thomas Douglas Murray, junto com alguns amigos. Ele adquiriu a múmia em boas condições depois de fechar um acordo no Egito. Na mesma noite, disse que um de seus amigos foi visto andando noite adentro e que nunca mais foi visto. Alguns dias depois, enquanto Murray estava caçando patos em algum ponto do Nilo, faltando pouco para embarcar em sua viagem de volta para a Europa, ele sofreu um acidente com sua arma, ficando com um braço ferido. Antes de conseguir tratamento médico, a condição do seu braço se deteriorou e ele teve que ser amputado.
Como afirma Montague Summers, depois de fazer pesquisas aprofundadas sobre bruxas, vampiros e magia no início dos anos 1900, 2 ajudantes que tinham lidado com o transporte da múmia, talvez sem respeito suficiente, morreram em menos de 12 meses, e um destino ainda mais rápido teve um terceiro, que teria feito um gesto ofensivo para a múmia. De acordo com todas as histórias, o azar perseguiu quase todos que tiveram contato com a múmia desde sua chegada à Europa. Esse também foi o caso com Warwick Hunt. Ela recebeu o artefato como presente, e desde o momento em que o valioso item foi alojado em sua casa, ela passou a ter sérias perdas financeiras. Eventualmente, foi ela quem doou a múmia ao Museu Britânico. Quando os boatos em torno da múmia começaram a se acumular, muitos jornalistas foram encarregados de investigar a natureza do artefato para ver se ele realmente era amaldiçoado ou não. Um desses foi Bertram Fletcher Robinson. Robinson tinha verificado algumas das histórias, mas antes de ele conseguir finalizar qualquer trabalho resumindo seus esforços de investigação, ele de repente morreu. Na história apareceram nomes famosos, entre eles Sir Arthur Conan Doyle, que se debruçou sobre a estranha morte de Robinson. Talvez o famoso escritor não quisesse perder uma boa história de detetive, mas ele não perdeu a oportunidade de comentar sobre a morte de Robinson. Ele disse: "Isso foi causado por forças elementais egípcias que protegiam a múmia, porque o Sr. Robinson havia começado uma investigação sobre as histórias por trás da maldição que ela carrega." Doyle também havia avisado Robinson sobre a múmia, mas o jornalista continuou seu trabalho de qualquer forma. O escritor disse ainda que a causa imediata da morte foi a febre tifoide, mas essa é apenas a maneira que as forças elementais que protegiam a múmia escolheram para agir. Depois, o artefato foi rastreado até chegarem no nome de Murray e seu amigo, o famoso jornalista William Stead, que, infelizmente, perdeu a vida no desastre do Titanic. Como muitas outras pessoas no século XIX e no início do século XX, Murray tinha interesse pelo paranormal. Stead também foi responsável por ter escrito um dos primeiros artigos de jornal sobre a maldição da múmia. Depois de examinar o artefato, eles sentiram que a expressão no rosto do sarcófago era de uma alma presa em um tormento. Pelo que consta nos relatos, os dois quiseram então realizar uma sessão com um médium para tirar a angústia e a tristeza dos olhos do sarcófago, mas a proposta foi recusada pela administração do museu. Em 1912, Stead estava a bordo do Titanic como um passageiro da primeira classe. Ele tinha embarcado naquela viagem após ter sido convidado pessoalmente pelo presidente Taft a participar de um congresso no salão de espetáculos de Carnegie Hall. No entanto, ele foi visto pela última vez lendo um livro na sala de fumantes da primeira classe do Titanic. Segundo um relato feito por um dos sobreviventes, Stead tinha compartilhado a história sobre a maldição do sarcófago da múmia que estaria a bordo do Titanic dias antes da tragédia. Depois, algumas afirmações surgiram de que o Museu Britânico estava planejando tirar o tão azarado item de sua coleção. De acordo com as notícias, o museu havia fechado um acordo para vender o sarcófago para um museu dos Estados Unidos, e por isso, a múmia acabou dentro do Titanic. Portanto, também teria sido essa a razão pela qual o Titanic bateu no gelo e se quebrou em 2 pedaços. O único problema desta história é que, de acordo com os registros oficiais, a múmia estava no museu na época em que o Titanic afundou. O que levanta outra pergunta: o que aconteceu com o Titanic? Talvez você esteja tentado a aceitar o relatório oficial de que ele bateu em um iceberg. Mas lembre-se que todas as teorias da conspiração são construídas com um ou mais pedaços de verdade e de fatos. Será que um iceberg poderia rachar um navio ao meio? Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o final trágico do Titanic. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Agora deixa eu te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição.